Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Dividendos Portugal. O nosso convidado de hoje tem uma forte presença nas redes sociais, provavelmente até já o viste na televisão, e hoje vem partilhar connosco a sua experiência e dar-nos a conhecer um bocadinho da sua estratégia. Vamos lá conhecer o Sérgio Rodrigues. Olá Sérgio, bem-vindo ao podcast Dividendos Portugal, obrigado por teres aceito o convite. E eu acho que seria interessante nós começarmos por conhecer um bocadinho quando é que foi este primeiro contacto com o mundo dos investimentos da tua parte? Olá, muito obrigado pelo convite e é um gosto enorme estarmos aqui à conversa sobre este tema que nos liga, de certa forma, não é? Que nos apaixona. O meu primeiro contacto com este mundo financeiro, de uma forma geral, eu acho, pelo menos de uma forma mais sustentada, foi aos 16 anos quando comecei a trabalhar. Porque eu comecei a trabalhar aos 16 num supermercado, comecei a trabalhar por gosto, não, felizmente não foi um caso de necessidade, comecei a trabalhar porque estudava no secundário. Epá, e o ensino não estava a ser propriamente ali o meu ponto forte e decidi começar a trabalhar e por isso comecei a ganhar um ordenado relativamente cedo. Obviamente não tinha grandes compromissos financeiros e aquilo era tudo para estourar, mas Certo. acabei por ter esse gosto de contactar com o dinheiro, ter que lidar com ele de alguma forma e por isso esse foi o primeiro momento, foi desde o início basicamente, onde eu comecei a lidar com o dinheiro e interessar-me pelo tema. Claramente que há depois um passo em frente, que é em 2008, quando eu entro na faculdade, em gestão, depois de um ensino secundário ali um bocadinho atribulado, acabei por entrar na licenciatura em gestão em 2008, e aí, lá está, por ser a licenciatura que é, acabou por naturalmente me colocar muito mais em contacto com estes temas, se bem que, eu digo isto muitas vezes, eu aprendi muito sobre finanças pessoais, investimentos, etc. Aprendi muito na faculdade, mas muito pouco dentro das salas de aula. A verdade é essa. Pronto, aprendi muito fora com colegas que já investiam ativamente, e então conversa puxa conversa, e aprendi muito com eles, e por isso claramente que em 2008 há ali uma mudança para uma forma mais sustentada, mais conhecedora, mais prática deste mundo, e por isso desde 2008 até agora, já não falta muito para os 20 anos de carreira, se calhar até faço aí um concerto no meu arena, uma coisa qualquer, claramente desde essa altura, que é uma coisa que se tem vindo a aprimorar cada vez mais à medida que o tempo passa. Já são anos consideráveis, já consegues fazer aí um Já são teste. alguns, sim. E depois tenho estes, não são 20 anos, mas são quase, dividem-se claramente em duas fases. Ou seja, há uma fase muito teórica de aprendizagem, com muitos erros, com muito desperdício até ali 2015, 16, e depois claramente de 16 para a frente, até hoje, uma terceira fase, digamos assim, e uma fase que sim, Ok. essa tem trazido muito melhores resultados, mas que foi essencial tudo o que está para trás, todos aqueles anos Claro. em que as coisas não correram assim tão bem, em que acabei por perder algumas boas oportunidades, desperdiçar algum dinheiro, foram muito importantes para que de 2016 para a frente, e se tudo correr bem durante os próximos mais 10 ou 20 ou 30 anos, a coisa traga bons resultados. Eu sei que tu defendes, ou pelo menos advogas, falas muito até, se calhar, sobre uma regra, a regra do 50, 30, 20, Uhum. para o orçamento pessoal. Certo. Tu queres explicar-nos um pouco como é que funciona, do que é que se trata na prática? Ok, o 50-30-20 é uma das metodologias para nos ajudar a gerir o orçamento pessoal e que parte de uma premissa, para mim, fundamental, que é, tem que haver alguma regra, tem que haver algum método, porque se nós não soubermos muito bem como é que devemos distribuir o nosso orçamento, vai ser muito difícil. Há um método que se chama, por exemplo, o orçamento zero, onde basicamente não há uma regra e cada mês é um mês e nós distribuímos o dinheiro, entre aspas, como nós quisermos, tem é que no final, entre aspas, não sobrar nada no sentido de não haver desperdício. Pronto. Eu acho que Ok. isso é um problema que a maior parte das pessoas não vai conseguir orientar-se. E então, o 50-30-20 é um método que basicamente nos desafia a termos o nosso dinheiro distribuído nestes três grandes grupos. Ou seja, 50% do nosso rendimento dedicado às nossas necessidades, às nossas despesas básicas, por isso a renda ou a prestação da casa, supermercado, as contas da água, da luz, etc. Depois 30% para o que se chamam os desejos ou despesas não essenciais, e por isso os almoços e jantares fora, as subscrições da Netflix, as férias, essas coisas todas, e 20% que sobra para poupança e investimento. Este é o método original, digamos assim, que distribui desta forma e que tem esta característica boa que é dar-nos um método, dar-nos um rigor e nós sabemos, ok, nós se juntarmos isto àquela ideia essencial do pagarmos a nós primeiro, o que é que nós sabemos? Sabemos que recebemos o nosso ordenado ali ao dia 20 e tal, não é? A maioria das pessoas, 27, 28, e se nós automaticamente retirarmos logo os tais 20% para a nossa poupança ou investimento, temos essa parte cumprida, não temos que preocupar mais e os outros 80% distribuir. E por isso isto é muito bom porque nos dá um método. Isto foi muito útil para mim durante muitos, muitos anos. Lá sei, estávamos a falar há bocadinho ali desde
desde 2008, mas claramente depois, mais uns anos à frente, onde eu claramente comecei a criar as minhas rotinas, os meus métodos, a minha gestão, foi muito útil e eu apliquei este método tal e qual como está aqui durante muitos anos, até há relativamente pouco tempo. A verdade é essa. Ou seja, eu hoje em dia, e quando digo pouco tempo, estou a falar de 2, 3 meses. A verdade é essa. Porquê? Porque Ok. estava desta área, que falava também deste método, e o método em si não era nada de novo, mas o que é que o livro dizia? E de uma forma geral, dizia que o dinheiro deve ser distribuído, o nosso dinheiro, distribuído de acordo com o que são as nossas prioridades. Pronto, e eu pensei, certo, então, em primeiro lugar, faz-me sentido que a maior parte sejam as minhas necessidades, não é? Eu quero ter a minha casa paga, quero pagar as minhas contas, faz-me sentido que os tais 50% se mantenham ali para as minhas necessidades. Mas depois olhei para os outros dois grupos e percebi, pá, não me faz muito sentido estar a gastar, nesta fase, estar a gastar mais dinheiro nos meus desejos do que nas minhas poupanças e investimentos. E então o que é que eu decidi fazer? Troquei. E então continuo a aplicar o 50-30-20, só que é 50 para necessidades, 30 para poupanças ou investimentos e 20 para desejos, porque nesta fase faz-me sentido dar mais prioridade a guardar e fazer crescer o meu capital do que propriamente na parte dos desejos. Porquê? Porque daqui a 10 anos ou 20 anos, eventualmente quero trocar isto outra vez e quero aproveitar Exato. muito mais. E ainda assim, e acho que por isso é que é importante nós também pensarmos, nunca seguirmos regras cegamente, pensarmos criticamente sobre elas, ainda assim 20% de um rendimento é uma margem bastante confortável Sim. que dá para fazer umas coisas engraçadas, não é? E por isso, lá está, o método continua o mesmo, simplesmente mudei aqui esta regra. Há pessoas onde eventualmente 50% em necessidades pode não fazer sentido porque por algum motivo tem uma casa que está paga. Logo à partida há uma despesa muito grande que não tem e por isso o método 50-30-20 eu acho que faz sentido, vou dizer, para quase toda a gente. Depois o que é que entra em cada grupo já vai depender muito da vida de cada um. Isto é uma boa transição até para a próxima pergunta que eu tenho, que é, tu achas que, e tu já falaste um bocadinho nisso, acabas por confirmar um bocadinho a pergunta, mas eu queria explorar um bocadinho este tema, que é, tu achas que com o passar do tempo a nossa relação com o dinheiro e com os investimentos vai mudando? Eu acho que a nossa relação com o dinheiro e os investimentos deve ir mudando. Se muda ou não, e depois é a nossa capacidade de o fazer acontecer. Mas claramente que sim, lá está. Nós não, e não é só com o dinheiro, é com a vida de uma forma geral. Eu acho que se nós virmos a vida aos 20 da mesma forma que virmos aos 50, alguma coisa não está bem, não é? Nós vamos evoluindo, ou devemos ir evoluindo, devemos ir aprendendo, a nossa vida vai mudando. E o dinheiro, de uma forma geral, como uma ferramenta fundamental nas nossas vidas, também deve ir acompanhando isso, não é? Deve ir acompanhando as nossas prioridades, o nosso estilo de vida, os nossos objetivos, porque o dinheiro, no final de contas, vai ser só uma ferramenta que vai potenciar tudo o resto que é realmente importante para nós. E por isso, acho que sim, acho que qualquer pessoa deve ir, vou chamar evoluir, mas não entendam que se não fizermos que é uma coisa má, ok? Devemos ir adaptando à medida que o tempo passa, porque é natural que assim seja e no dinheiro não é diferente, sim. Certo? As nossas necessidades também vão mudando, não é? Numa fase da nossa Claro, vida temos umas necessidades diferentes de outra e, portanto, a forma como nós olhamos para o dinheiro e para as poupanças e para os investimentos acaba por, naturalmente, também na minha opinião, ir mudando. Pode não ser uma mudança agressiva, é difícil certo. mudar, passar de um extremo para o outro, não é? Nós temos uma fase da vida em que estamos muito em experiências e em vivências e depois Uhum, acalmamos um bocadinho mais, mas há sempre uma adaptação. Eu estou de acordo contigo nesse certo. aspecto. Passando um bocadinho para investimento e falando um bocadinho também do teu portfólio. Eu sei que tu usas ETFs para diversificar os teus investimentos por classes, até por classes de ativos, não é? Desde ETFs de obrigações, ações, metais preciosos. E eu queria te perguntar porque é que tu preferes esta exposição mais indireta aos ativos? Mais indireta por escolher Por, ETFs e não por o escolher título. ETFs e não ativos Ok. individuais, sim, sim. Por uma questão de simplificação. Eu sou muito defensor que quanto mais simples for a estratégia, para a maioria das pessoas, obviamente, Uhum. haverá exceções. Para a maioria das pessoas, quanto mais simples, menos trabalhosa for a estratégia, maior a probabilidade dela correr bem. E eu acho que, lá está, eu investir, vamos ao exemplo das ações, investir no ETF, no famoso SP500, ou agarrar ali nas 5 ou 6 empresas do SP500, porque logicamente comprar as 500 individualmente não vai ser, é possível, mas Certo. não vai claramente ser prático. A probabilidade de correr bem, simplificando e metendo o ETF do SP500 e não tenho que pensar mais naquilo, para o tal investidor, o investidor passivo, que é no fundo como eu me identifico, pá, eu gosto muito de investir, mas não sou aquele, não tenho paciência para andar sempre em cima das coisas e estar a ver os relatórios e contas e ver as demonstrações, epá, não tenho paciência para isso. Certo, certo. E por isso é que eu acho que para a maioria dos investidores passivos, que é o que eu acredito que a maioria das pessoas quer ser, não, a pessoa quer investir porque quer rentabilizar o seu dinheiro, quer crescer património,
quer receber eventualmente dividendos, mas não quer ter grande trabalho com aquilo. A maior parte das pessoas, aliás, isto é uma coisa que acho que nós os dois já ouvimos, a maior parte das pessoas que não investe, diz que não investe porque ele dá muito trabalho. Depois tem que andar a ver as coisas. Pronto, e esta questão do investir através de ETFs simplifica muito isso, porque eu tenho que ver muito pouca coisa, não é? O mercado funciona, vai funcionando e eu estou ali a acompanhá-lo. Logicamente, sabendo que a minha rentabilidade provavelmente estará a ser mais baixa do que se eu me tivesse de dar a esse trabalho, não é? Se eu fosse encontrar aquelas ações corretas e, entre aspas, acertasse nelas, provavelmente iria ganhar mais. Claro que sim. Epá, mas depois pesando as duas coisas e com tudo o resto, não é? Porque a vida é muito mais do que dinheiro e que investimentos, acabei por perceber, epá, isto não me faz sentido, eu fico muito satisfeito com a minha rentabilidade do mercado de uma forma geral, e está tudo bem, e por isso simplifico muito por aí. Onde é que eu vou aos títulos individuais? Quando, por algum motivo, não encontro um ETF ou um fundo que faça aquilo que eu pretendo, ou Ok. pelo menos aquilo que eu procuro. E dou um exemplo, na parte dos metais preciosos, eu tenho uma ação individual, um título individual, de uma empresa que faz mineração de ouro e de prata. Porquê? Porque eu queria investir nos metais preciosos, mas o que eu encontrava em termos de ETFs eram praticamente todos em acumulação, que é o que faz sentido, não é? Ou ETFs ou ETCs, na prática. Estava a Uhum. replicar o preço do ouro, por exemplo, e eu tenho esta questão que é, nos meus investimentos, tem que ser tudo em distribuição, tem que ser tudo pagadores de dividendos, tem que haver um rendimento regular. E por isso, se eu tivesse a investir num ETC de replicar o preço do ouro, eu não tinha essa parte. E por isso, ok, vamos lá pensar, criticamente, como é que eu invisto na parte de metais preciosos, mas conseguindo ir ao encontro da minha estratégia. E então encontrei empresas, e aquela foi uma delas, lá está, que fazem, é esta a sua atividade, é a mineração dos metais preciosos. E esta empresa paga dividendos. Eu sei que não é a mesma coisa. Eu sei que investir, lá está, no preço do ouro ou nas ações desta empresa, que faz a extração do ouro, não é a mesma coisa. Na altura, fiz as contas da correlação e encontrei uma correlação 0,7, 0,8 entre os dois ativos. Pensei, epá, é suficiente uma correlação claramente positiva, ou seja, eu estou exposto positivamente ao preço do ouro e ao preço da matéria-prima, que era o que eu queria, mas tenho aqui os meus dividendos que eu também são importantes para mim. E por isso lá está, eu encontro nos títulos individuais, pontualmente, pá, pequenas coisas onde eu quero investir e que não encontro um ETF que me faça sentido, e então vou lá ao título individual. Mas estamos a falar, neste momento, do meu portfólio, são 2 títulos individuais. É esse e é uma outra empresa na área da agricultura, basicamente pelos mesmos motivos, porque queria expor ao mercado agrícola e não queria uma coisa a replicar apenas o preço das Certo, matérias-primas. O certo. resto vai tudo por ETFs, pá, simplifica muito o trabalho e corre-me bem, funciona para mim. Daqui a 10 anos logo se vê, mas para já está tudo ok. Como é que tu escolhes ou decides a percentagem de alocação a cada classe de ativos? Tens assim algum método ou algum plano? Eu não tenho um método fixo, ou seja, eu não acredito propriamente, quando se fala, por exemplo, do All-Weather Portfolio, do Ray Dalio, não é? Estar ali Certo. X% para isto, Y%. Epá, para mim não faz muito sentido, muito ligado àquilo que estávamos a falar há pouco, porque acho que a nossa vida vai mudando e termos uma estratégia que é estanque faz pouco sentido. Como é que eu vou decidindo isto? Vou decidindo por aquela escala do SRRI, a escala de volatilidade, aquela escala de 1 a 7 que vemos muitas vezes dos PPRs, dos fundos de investimento, Sim, sim, sim. que basicamente, para quem estiver a ouvir, muito resumidamente, é uma escala de 1 a 7 que está diretamente ligada à volatilidade do ativo. Ativos pouco voláteis são nível 1, ativos muito voláteis são nível 7. Tendencialmente, o 1 é pouco rentável, o 7 será mais rentável. Pelo menos é essa a nossa expectativa. E apesar de se chamar escala de risco, nós sabemos, ou devemos saber, que risco é muito mais do que volatilidade. É verdade. Mas ainda assim, essa escala ajuda-me muito a gerir o meu portfólio. Porquê? Porque eu ligo isto diretamente à minha idade. Ok? E o que é que eu faço? Eu tenho uma filha com 7 meses, que também tem a sua carteira dela, que é minha, mas que é dela. Pronto, percebes o conceito, não Certo, é? vai ser dela, sim, sim. Uh, e então, obviamente que ela, com 7 meses, pode tolerar muito mais volatilidade e, tendencialmente, com isso, rentabilizar muito mais o dinheiro dela do que eu, não é? Se eu correr uma estratégia igual à dela, eu posso comprometer, lá está, o pagamento das minhas contas porque tenho uma carteira altamente volátil e, por isso, na minha perspectiva, já tem que ser um bocadinho mais equilibrado. E se calhar Uhum. daqui a 10 ou 20 anos, quando eu pensar na minha reforma, ou antes disso, ainda mais conservador deve ser no sentido de proteção de capital, porque lá está, quanto mais velho eu fico, menos de longo prazo eu tenho. E nós sabemos que o longo prazo é Sim, um sim, dos sim. grandes fatores de potenciar a rentabilidade e de maximizar as hipóteses do nosso investimento ser rentável. Quanto mais tempo passa, menos de longo prazo eu tenho. E por isso, numa fase inicial, por exemplo, a minha filha com 7 meses tem todo o tempo da vida para a frente, não tem contas nenhumas para pagar, pode ter a volatilidade toda, pode correr todos os riscos, porque se ele correr muito mal, tem muito tempo para recuperar. Na minha Uhum. perspectiva agora já é um bocadinho mais equilibrado, e aí, por exemplo, que eu puxo um bocadinho às obrigações,
para trazer alguma estabilidade ao ouro, o que não quer dizer que não tenha também uma componente, e neste momento, se não me falha a memória, à volta de 25% em mercado acionista, ok? E depois tem uma parte de criptomoedas também, e se calhar daqui a 10 ou 15 anos, os 25% de ações serão só 10%, por exemplo, porque já vou querer preservar o capital que fui criando e acumulando ao longo dos 20 ou 30 anos que estão para trás. E por isso eu Certo. giro muito por essa perspectiva, e por isso não tenho uma regra fixa, simplesmente vou olhando para este indicador e tendencialmente vou tornando a minha carteira cada vez mais conservadora ao longo do tempo. É mais ou menos Sim. isto. Sim, eu já tenho aqui também algumas perguntas para falar um bocadinho da tua carteira e Ok? desse conservadorismo, que eu também considero que sim. Certo? Mas antes tu tocaste num ponto importante na resposta à pergunta anterior, que era de preferência de ETFs de distribuição. Num Uhum. mundo, e isto é mais ou menos consensual, num mundo onde as recomendações que nós vemos por aí, pela internet e por outros meios, aposta muito nos ETFs acumulativos, não é? Porque Uhum. são mais eficientes do ponto de vista fiscal. Qual é a razão por detrás, ou uma das principais razões que tu consideras para investir em ETFs de distribuição nesta altura? Ok. Em relação à questão da eficiência fiscal, acho que é importante, e acho que há muitas pessoas que estão a esquecer disto, não é necessariamente fiscalmente mais eficiente, porque se fizeres as contas, a fatura fiscal de um ETF de acumulação é bastante superior em igualdade de circunstâncias, e nós sabemos que é sempre difícil ser exatamente igual, mas em igualdade de circunstâncias, um ETF de acumulação vai pagar mais impostos do que um ETF de distribuição. Por um motivo muito simples, porque a mais-valia é consideravelmente superior. Por isso, o Sim, resultado líquido é certo, superior ao ETF de distribuição, perfeitamente de acordo. A questão certo, da certo. eficiência fiscal chama-se eficiência, porquê? Porque eu não pago impostos durante os 20 anos que eu tenho, mas no final Uhum. vou pagar a fatura toda de uma vez. E por isso, eficiente, tenho algumas De dúvidas. certa forma, adias o pagamento de Exatamente. imposto mais lá para a frente, sim. Estás a Sim. adiar, mas no final vais pagar mais. E eu acho que aqui fica também um alerta para quem ouvir esta conversa. Não se esqueçam de fazer essas contas. Não se esqueçam daqui a 20. Não, aquilo não é ganho bruto. Ou seja, nós não estamos a pagar os impostos, não quer dizer que estejamos isentos de impostos. São coisas muito diferentes, ok? Mas pronto, ainda assim, é verdade que eu pago mais impostos, mas tenho uma mais-valia muito superior e por isso o meu resultado líquido é superior à distribuição. Certo, aí perfeitamente de acordo. Porquê é que eu gosto da distribuição? Perfeitamente consciente que estou, na verdade, a ganhar menos do que se estivesse na acumulação. Porque o que me paga as contas é a distribuição. Para mim, não me faz muito sentido, lá está, nesta fase da minha vida, não me faz muito sentido ter que esperar 10 ou 20 anos para efetivamente eu ganhar alguma coisa do meu investimento que eu nem sequer sei quanto é que é e nem sequer sei se vai existir ou não. Porque se eu tiver um ETF de distribuição, há uma parte do meu rendimento que é certa, são os dividendos que eu recebo. E depois há uma parte que é incerta, que é quanto é que aquilo vai crescer e lá no final vai valer. Se eu tiver num ETF de acumulação, é tudo incerto. Porque hoje aquilo valorizou 300% e eu estou super feliz, mas no próximo ano aquilo pode ir tudo por água abaixo e comprometer o meu resultado final. E por isso, nesta perspectiva, e mesmo na minha estratégia, eu prefiro ter uma parte mais certa, que é, ok, eu consigo prever, através do dividend yield, dos dividendos unitários, consigo prever uma parte da rentabilidade do meu investimento. E se eu conseguir que essa parte me pague as contas todas, a famosa liberdade financeira, independência financeira, o que quisermos chamar, está assegurada mesmo que o resto corra muito mal. Enquanto que se eu tivesse em acumulação apenas, é tudo mais imprevisível. Ok? Lá está. Qual é o preço a pagar por esta previsibilidade? É provavelmente ir ganhar menos no final de contas. Tudo bem. Mas é aquilo que temos vindo a falar. Porque é que é importante nós conhecermos, percebermos, estudarmos, para depois tomar decisões conscientes. E eu aqui tomei a minha decisão, aqui, já há vários anos, minha decisão consciente, que é, ok, eu prefiro ganhar menos, mas estar constantemente e realmente a ganhar, do que estar só a ganhar uma valorização potencial, que eu nunca sei para onde é que vai evoluir, que nunca sei se vai acontecer ou não, mesmo que isso possa ser maior. Foi o meu compromisso. Depende muito dos perfis de cada um. O que eu defendo muito, e é muito do nosso trabalho, de certa forma, acho eu, que é ajudar as pessoas, educar as pessoas e dizer, ok, há estas duas hipóteses, nenhuma é melhor que a outra, esta tem vantagens, esta tem outras vantagens, agora cada um escolhe aquilo que fizer mais sentido para cada um. Exato. É nesse sentido, precisamente, é dar a conhecer a todas as opções que existem e depois a avaliação individual e que se adapta melhor ao perfil de cada um é feita pela própria pessoa, não é? Certo, certo. Sim, a pessoa Então, tem que ponderar diz tudo e isto. nunca, só mesmo para concluir, e nunca Uhum, pode dizer, eu tomei esta decisão e nem sequer sabia que havia outras, ou nem sequer uhum, pensei em mais nada, porque ouvi na internet toda a gente a falar da acumulação e escolhi.
Isso é que eu acho que não pode acontecer. Eu tenho que estudar e depois tomo a minha decisão, seja ela qual for. Certo. O critério da distribuição ou acumulação dos dividendos é um dos critérios que tu usas para escolher os ETFs. Tens mais alguns que podes partilhar connosco? Habitualmente, o que é que eu também procuro? Procuro em termos da dimensão dos ETFs que ela seja o maior possível. Lá está, aqui tendencialmente acima dos 500 milhões em termos de NAV, de valor total do fundo. Lá está, porque há uma questão de liquidez, há uma questão de segurança, há uma questão de probabilidade do fundo ser terminado, que é cada vez mais baixa, não é? Procuro muito isso. Obviamente a questão do TER, da comissão anual, quanto mais baixa melhor. Não tenho valores, lá está, dei, por exemplo, o exemplo dos 500 milhões, mas não é o mínimo. Se eu encontrar um ETF que me agrade particularmente e que só tem 100 milhões, não é por aí. Agora, tendencialmente procuro as dimensões de fundo maior, as TERs mais baixas, obviamente, e depois a questão da rentabilidade histórica para me dar algum tipo de previsibilidade que nós sabemos que é um bocadinho difícil, não é? Vale o que vale. Mas ainda assim, ou então que eu consiga perceber o comportamento. E há um ETF que eu costumo utilizar, às vezes como exemplo, relacionado com as energias renováveis, que eu já olhei para ele não sei quantas vezes, nunca investi nele. Porque é um comportamento que não me faz sentido. É um comportamento altamente volátil, que numa altura em que nós vemos cada vez mais energias renováveis a crescer, aquilo continua a decrescer, as empresas estão constantemente a mudar, e por isso eu olho também para o comportamento do próprio ETF a perceber. Ele faz, até pode não ser sempre crescente, super estável, mas ele tem que me fazer sentido em relação ao mercado que está a investir. Por isso eu diria que são assim, três dos pontos assim, mais importantes que eu costumo olhar. Tu tens investimentos, tu há bocadinho falaste nisto, em cripto e na GoParity, peer-to-peer, não sei se ainda tens ou não, mas eu vi algumas histórias tuas, algumas publicações onde falavas nisso, e eu queria perguntar, tendo um perfil mais conservador, é isto uma forma de tu trazeres mais risco para o teu portfólio, um risco controlado, ou tu olhas, por exemplo, para cripto mais com uma certa reserva de valor também? Não, para mim, cripto eu neste momento tenho à volta de 5% do portfólio em cripto. Cripto, Bitcoin, basicamente, não tenho mais nada. Epá, ETF? Não. Bitcoin, não, ETF. Bitcoin mesmo, Ok. Bitcoin, mesmo BTC. Lá está, ETFs de Bitcoin não me faz muito sentido, estou a pagar comissões sobre uma coisa que posso comprar sem comissões, pá, não vejo Exato. grande vantagem nisso, pronto. A BTC ou Bitcoin, epá, continua a ser uma zona um bocadinho cinzenta para mim, em que eu vejo estes meus 5% mais como especulação e não necessariamente como investimento. E é uma especulação que me tem corrido, pá, bastante bem, a verdade é essa, não posso queixar, porque eu continuo, o mercado de cripto de uma forma geral, continuo a ter muitas reservas em relação a ele. E dentro do mercado, lá está, a BTC é aquele que ainda, ok, além de ser o mais antigo, o mais utilizado, o mais comum, continua a ser aquele que ainda me faz algum sentido. Pronto. Agora, se eu acho que isto é uma reserva de valor, para mim não, eu não posso, com a volatilidade que aquilo tem, eu não consigo ver aquilo como reserva de valor. Eu percebo a questão da oferta limitada, percebo a questão do novo ouro, precisamente, percebo isso tudo teoricamente, pá, continuo a ter muitas dúvidas. E por isso, cripto para mim, ou BTCs neste caso, é uma posição mais volátil e por isso com mais especulativa, no sentido em que eu não vejo aquilo como um investimento brilhante de longo prazo, é naquela do pode correr muito bem e está a correr muito bem, ótimo, mas são 5%, se ele correr muito mal, também ninguém se chateia por isso e a minha vida não muda drasticamente. Por isso, a parte de cripto é por aí. A parte de peer-to-peer, eu antes tinha Mintos e GoParity, terminei com a Mintos, porque, e eu na altura falei sobre isto, acho que até tenho um episódio de podcast sobre isto, aquilo achou-me começou-me a achar, a fazer muito, é muito cinzento, percebes? Para onde é que o dinheiro vai, realisticamente? E sim, nós sabemos que o caso da Mintos é uma entidade regulada na Letónia, salvo erro, se não falha agora a memória, ou na Estónia, uma coisa assim, por isso, teoricamente, alguém estará a ver, mas depois eu emprestava para não sei quê do Uganda ou da Roménia, e eu comecei a pensar, mas será que é mesmo para isto? E depois, primeiro, será que o dinheiro lá chega e se chega para onde é que ele vai? E comecei, lá está, como nós, eu pelo menos vejo muito isto, o dinheiro como uma extensão daquilo que nós achamos, acreditamos, pensamos, comecei a ficar com muitas dúvidas em relação a isso e terminei e já não tenho lá investimento nenhum, fechei a conta recentemente. Neste momento, a única coisa que eu tenho é GoParity. A GoParity é mais, pelo menos na minha opinião, mais transparente nesse sentido. Eu sei quais são os projetos, há muitos projetos que são portugueses, que depois nos eventos que a GoParity tem nós conhecemos as pessoas que estão nos projetos, mas a GoParity é um bom exemplo de um investimento mais emocional e menos racional, não é? Porque depois estamos a falar de emprestar dinheiro muitas vezes a startups, pagar-me tipo 6%, há um desequilíbrio que racionalmente, financeiramente não faz sentido eu estar a correr esse risco todo por 6% ao ano, não é? Quando depois vou ao SIP e preços muito maiores e ganho tendencialmente 10%. E por isso o caso da GoParity é uma coisa mais emocional no sentido de gosto da plataforma, gosto das pessoas, acho que estão a apoiar projetos que fazem sentido e por isso estou a correr um risco adicional sem ter racionalmente a minha contrapartida financeira. No caso da Mintos, lá está, para ganhar 14% ou 15% é uma coisa. Aqui para ganhar 6%
esse racional não existe, é uma coisa mais emocional. Pá, tenho lá alguma coisa também, sei lá, à volta de se calhar outros 5%, mais coisa, menos coisa que tenho lá, e que sim, é uma forma de correr um bocadinho mais de riscos, uma rentabilidade que não faz muito sentido, mas é uma coisa que emocionalmente, pessoalmente, faz-me algum sentido. É mais por isso do que propriamente Ok. financeiro. Eu queria falar primeiro nestas duas classes de ativos com algum risco, antes de abordar o teu portfólio ou a alocação do teu portfólio. Daquilo que eu conheço, das tuas publicações, eu vi que tu tens um portfólio bastante defensivo, até pela forma como tu te Uhum. definiste, né? Que és mais conservador a investir. Certo. Tu falaste mais ou menos ali à volta dos 25% em ETFs de ações, ou mesmo ações individuais, um par delas, mas tu Uhum. tens grande parte do teu portfólio, na altura eu vi era próximo dos 40%, naquilo que tu chamas de poupanças. Tu podes contar-nos onde é que tu decides aplicar essas poupanças e já percebemos que és um bocadinho conservador, um porquê de uma exposição tão baixa à parte da Uhum. renda variável. Ok. Eu as poupanças neste momento tenho, ou pelo menos gosto de dividir isto em dois grupos. Tenho o que se chama fundo de emergência, apesar de eu não seguir aquela lógica tradicional dos 6 a 12 meses, eu acho que essa conta não faz muito sentido, mas tenho o que eu chamo de fundo de emergência, que está num depósito a prazo, no meu banco, mobilizável a qualquer altura, e por isso, se houver alguma coisa, como eu gosto de dizer, num domingo às 3 da manhã, eu chego lá e 10 segundos depois tenho o dinheiro na conta à ordem e é o meu fundo de emergência. Pronto. Ou seja, eu tenho na minha conta à ordem uma pequena margem, para um imprevisto mais pequeno, para não ter que mexer em mais nada, ok? Eu nunca tenho a conta a zeros, e acho que é uma má ideia para a maioria das pessoas fazer as contas para ter a conta a zeros, por isso tenho uma pequena margem que já cobre muitos imprevistos que possam acontecer, depois tenho um fundo de emergência mais robusto nesse tal depósito que consigo mobilizar a qualquer altura, e depois tenho na parte de fundos monetários com alguma volatilidade, mas praticamente zero, ou 0,05 para aí, fundos monetários que estão a rentabilizar ali perto dos 4% ao ano, ok? E porquê é que eu neste momento tenho esta carteira mais conservadora? Por uma questão de estilo de vida, lá está, fui pai recentemente, comprei casa o ano passado, descapitalizei-me consideravelmente para comprar a casa, fazer as obras na casa, mais todos os custos agora relacionados com o miúdo e não sei o quê, e por isso eu sinto-me mais confortável nesta fase em restabelecer essa parte mais segura, mais fixa do meu portfólio, ok? O dinheiro não está parado, está a crescer a 3 ou 4% ao ano, não é milagroso, não é? Consegue combater a inflação por pouco, pelo menos nos valores ditos normais, mas neste momento, considerando todos estes fatores do último ano, contas redondas da minha vida, faz-me sentir ter uma carteira mais conservadora e, obviamente, tendo aqui alguma exposição à parte mais variável, que continua a crescer, certo? Mas durmo muito melhor assim. Pronto, até na questão da gestão de risco que estávamos a falar há bocadinho, estou a cumprir o que são para mim os meus rácios em termos e critérios em termos de distribuição ao ter a alocação feita desta forma. Logicamente, à medida que o tempo vai passando, é provável que isto também vá mudando um bocadinho e está tudo bem. Mas neste momento, ter esses essencialmente 40% em poupanças nestes dois fatores, ou seja, fundo de emergência mais fundo monetário, faz-me sentido, pá, e cumpro os meus requisitos. Sabendo, obviamente, que o 2024 foi muito bom nos mercados, pá, de uma forma geral, o 2025 também está a ser, e por isso, obviamente, consciente, que estou a não ganhar tanto dinheiro como poderia estar a ganhar, certo? Mas ainda assim, durmo muito bem à noite, que neste momento, e acho que devia ser a prioridade de qualquer pessoa, que é dormir bem à noite, e estou a ganhar dinheiro na mesma e não me queixo com o crescimento do portfólio, porque depois também, e vamos ser muito honestos, é uma questão de números. Uma coisa é ter 40% em poupanças quando eu tenho 10 mil euros. Outra coisa é ter 40% em poupanças quando tenho consideravelmente mais. O resultado é um bocadinho diferente, não é? Certo, Percentagens certo. são percentagens, mas percentagens sobre valores diferentes são valores diferentes e o valor é que nos interessa. O valor é que nos paga as Sim, sim. contas. É mais ou menos por aí. Estes rótulos, eu estou totalmente de acordo. Estes rótulos de ser um investidor mais agressivo ou mais conservador, o mais importante não é pertencer a um grupo ou outro. O importante é, como tu dizes, e eu estou 100% de acordo, é que tu investires naquilo que te deixa dormir descansado à noite. Certo? Tens que investir em algo que te deixe confortável. Porque se tu tentas pertencer, mas eu quero ser mais agressivo, e é uma coisa que não vai muito bem com o teu perfil, com a tua personalidade, vais passar um mau bocado. Certo. Emocionalmente vai ser muito mais difícil de gerir do que propriamente se fizeres, se calhar vais optar por rentabilidades mais baixas, mas o importante é que estejas tranquilo, não é? No final do Sim, dia. claro que no limite, os outros 60% eu posso perdê-los todos, uns mais rapidamente do que outros, mas e eu tenho que pensar, No ok, limite. se isso acontecesse, os 40% que me sobram, continuo a dormir bem à noite com eles. Pronto, por isso está tudo certo. O teu portfólio reflete os teus valores, isto é, tu sentes que existem algumas empresas ou alguns ativos em que tu não investes por princípios morais ou éticos?
ou não tens problemas com isso? Tenho alguns problemas, mas de uma forma moderada. Por exemplo, eu não investiria num ETF de empresas de defesa, empresas de armamento. Por exemplo, consciente que estou a investir no S&P 500 e lá no meio das 500 estão lá umas delas. Pronto. E por isso tenho esse cuidado moderado, ou seja, há coisas que para mim são realmente importantes e por isso eu não investiria diretamente nelas. E se calhar agora estou a falar nisso e estou a pensar ao mesmo tempo. E se calhar estou a ser um bocadinho hipócrita porque depois eu estou a investir É um nelas ângulo, não é? É um uma ângulo, porcentagem né? mais Sim, pequena, não sim, é? Em sim. vez de estar 100% exposto ao setor da defesa, estou só, sei lá, 2 ou 3%, não faço ideia qual é que é o peso. Mas eu acho que isso é importante, ou seja, eu não sou fundamentalista, sou fundamentalista no sentido de dizer, por exemplo, meme coins, qualquer uma, eu não meto lá nem um euro. Pronto, epá, Certo. não, aquilo não me faz sentido nenhum e por isso não meto lá nada. Em outras coisas, se calhar erradamente, e agora pensando nisso, é uma questão a ponderar um bocadinho com mais cuidado e com mais tempo, essas coisas de, como eu estava a dizer, deixei de investir na Mintos porque, por princípio, aquilo não me fazia muito sentido, mas depois cá estou a investir noutras coisas lá no meio que, por princípio, também não fazem e elas estão lá. É um ponto interessante que tocaste para ponderar um bocadinho melhor. Neste Certo. momento, lá está, não sou fundamentalista, tendencialmente afasto-me de algumas coisas que não me fazem sentido nenhum, por algum motivo, mas pá, se estiverem metidas num cabaz onde 95% faz muito sentido e há ali 5% que não, se calhar estou-me a expor lá e se calhar não devia. Por isso é uma boa questão para pensar. Tu eras capaz de, agora que as taxas de juros estão a baixar, isto é mais um enjeito de provocação, tu eras capaz de pedir um empréstimo pessoal, imagina a 2%, para investir no mercado de ações, que tendencialmente, ou em média, rende mais do que isso? Ou não és apologista desse tipo de filosofia? Provavelmente, não sou apologista desse tipo de filosofia, de todo, mas se tivesse, lá está, no meu orçamento mensal, uma margem brutalmente confortável para pagar esse empréstimo todos os meses, e atenção, nunca seriam 200 mil euros, ou seja, eu não vou hipotecar a minha casa outra vez, não vou refinanciar a minha casa para o fazer, não é? Mas sim, se eu tiver margem para isso, não vejo por que não, até porque, mesmo que seja, vamos ao limite, e eu não percebia nada disto e fazia um crédito pessoal e pagava tipo 10% ao ano naquele crédito pessoal. Epá, mas lá está, se eu agarro naquele dinheiro e nem que metesse no outro sítio a ganhar 10% também, por isso, enquanto o crédito dura, uma coisa paga a outra mas o investimento depois fica para o resto da vida, não é? E o crédito acaba por terminar. Lá está, não digo que não é neste momento não me faz sentido, mas Ok. daqui a uns tempos, se tiver uma margem muito grande no meu orçamento, não vejo por que não. Obviamente com umas contas melhor fundamentadas possível, mas não sou fundamentalista nesse sentido de dizer que não. Uma vez que usas diferentes ETFs ou investes em diferentes classes de ativos, tu tens uma corretora favorita ou usas várias para fazer esses investimentos? Eu tenho duas neste momento, trabalho com a de Giro e com a XTB. A de Giro porque é aquela que eu tenho há mais tempo, também seria, acho eu, ou foi a primeira deste género, low cost online, como quisermos chamar, que apareceu e por isso historicamente acaba por lá estar. Mais recentemente, nos últimos 2, 3 anos sensivelmente, tenho utilizado mais a XTB e neste momento estou satisfeito com as duas e tenho as duas. Elas são diferentes, eu acho que são as duas boas corretoras, boas sugestões. Novos investidores, acho que a de Giro é muito mais simples de utilizar. Graficamente é muito mais apelativo, é mais fácil de encontrar as coisas. Pagamos um bocadinho mais nas comissões, atualmente. A XTB poupamos nas comissões. Eventualmente a questão dos spreads é um bocadinho mais complexo ou menos fácil de ver, mas em termos de usabilidade é aparentemente mais difícil. Para quem vê a primeira vez, aquilo é mais confuso, tem mais coisas a piscar e mais gráficos do que a de Giro, que é um bocadinho mais limpa. Mas gosto das duas, utilizo as duas, estou satisfeito com as duas e acho que podem ser as duas boas soluções nesta altura. Tu há bocadinho falaste da estratégia do Rei Dálio sobre os portfólios e disseste que não concordavas com ele. Tu tens algum investidor que tenha servido de influência durante estes 20 anos? Ou foste mudando assim? Ou tens algumas referências mais conhecidas? Epá, eu vou aprendendo e tento ir um bocadinho ao melhor de cada um e depois juntar aquilo à minha forma, não é? Que é um bocadinho ambicioso, como é óbvio, não é? Tentar aprender o melhor do Ray Dalio, o melhor do Warren Buffett e fazer... Epá, isso é um bocadinho ambicioso demais. Mas a ideia, isto está muito ligado àquilo que estávamos a falar há bocadinho. Eu sou muito defensor de ouvir diferentes ideias, diferentes estratégias, diferentes formas, diferentes pessoas e não é preciso ir ao Warren Buffett e ao Ray Dalio, hoje em dia com as redes sociais, não é? Temos dezenas de pessoas nesta área, dezenas só em Portugal, sem contar com o resto do mundo, a produzir conteúdo em que há algumas coisas onde praticamente toda a gente diz a mesma coisa, mas há muitas onde divergem, e eu cada vez mais sou fã disto, de ouvir diferentes ideias, perceber os argumentos e depois tomar as minhas próprias decisões. E por isso eu não posso dizer que haja um no qual eu me inspirei. Eu gosto de aprender com todos, com as devidas aspas, e tentar ali filtrar aquilo da melhor forma e depois aplicar no meu caso. Lá está, o caso do Warren Buffett que estávamos a falar. Eu acho que é inegável que temos
muitíssimo para aprender com o Warren Buffett e tínhamos com o Charlie Munger também, que entretanto já não está entre nós. Mas depois também temos que ter aquele racional que é, o nível onde ele está é muito diferente do nível onde, vou arriscar a dizer, nós estamos, não é? E por isso, a estratégia que ele tem, se nós tentarmos aplicar exatamente na nossa carteira, que tem 1 milésimo ou muito menos daquele valor, a coisa pode não funcionar da mesma maneira. E por isso é muito mais importante, na minha opinião, perceber o porquê do que necessariamente fazer porque ele faz, não é? Tivemos aqui há uns tempos, quando ele começou a vender, a Berkshire começou a vender Apple, e houve malta que começou a vender Apple porque ele estava a vender Apple. E a coisa não pode funcionar, ou não deve funcionar assim. Por isso, defendo sempre isto. Aprender com, entre aspas, toda a gente, ouvir diferentes ideias, principalmente ideias diferentes da nossa, e depois, no final, juntar aquilo tudo, testarmos e criarmos a nossa própria estratégia, que será sempre melhor para nós. Uma pergunta agora sobre precisamente esses canais de divulgação. Tu tens alguma experiência mais mediática, porque já foste a alguns programas de televisão falar sobre literacia financeira, sobre poupanças e este tipo de coisas. Como é que é lidar com essa pressão do meio, natural desse meio? Como é que é para ti juntar essas duas coisas? Falar de um tema que não é muito comum aqui em Portugal e num meio que tem alguma pressão, alguma exposição mais mediática. Certo. A pressão é claramente porque as coisas estão a acontecer em direto. Por isso temos que ter algum cuidado com isso e os nossos 10 minutos de fama, ou 15, têm que ser medidos dessa forma, porque temos que ter muito cuidado. Temos que ter muito cuidado com o que dizemos, temos que pensar quem é que nos está a ouvir. E nós não sabemos quem é que nos está a ouvir. E esse é o problema. E por isso, enquanto que uma pessoa que siga o meu trabalho no Instagram há 3 ou 4 anos, que me conhece relativamente bem na minha forma de comunicar, na minha estratégia, já me ouviu falar mais vezes. Se eu disser uma coisa, ela vai conseguir interpretar de uma forma. Se eu for para um programa da televisão onde estão 200 mil pessoas a ver, pessoas que nunca me viram na vida e disser exatamente a mesma coisa, ela pode ser interpretada de uma forma muito diferente. E é preciso ter muito cuidado nesta área onde, infelizmente, a questão do aconselhamento financeiro é uma zona cinzenta, relativamente grande e muito, muito mal definida, não é? E por isso, se eu for para um programa destes, falar sobre um ETF do S&P 500 e disser que isto é lindo e maravilhoso e é uma opção que rende 10% ao ano historicamente e não sei o quê, a senhora de 60 anos que estava a fazer o almoço e que ouviu falar sobre aquilo, ela não vai perceber o que é que eu quis dizer e vai querer comprar aquilo e depois vai acabar por comprar um CFD do índice do S&P 500 e perde 1.000 euros de um dia para o outro porque não, e a culpa é minha. Pronto, e por isso eu acho que a pressão é mais essa, que é de estarmos antecipadamente, mas também no momento, porque é verdade que a conversa é mais ou menos planeada, as coisas estão mais ou menos previstas, quais são os temas, quais são as questões, mas aquilo naturalmente a conversa vai evoluindo e por isso temos que estar preparados antecipadamente, mas também muito atentos àquilo que estamos a falar no momento, para tentarmos ser o mais genéricos possível, o mais abrangentes possível, mas sem cair no erro que é não dissemos nada de jeito. E falámos e não dissemos nada. A pressão é essa. Até o momento tem-me corrido bem, até o momento tem sido bastante bem aceito, não tive problemas nenhuns, porque tenho conseguido manter este equilíbrio em termos de, ok, quero ajudar, quero dar conteúdo, mas não sei quem é que me está a ouvir, mas é uma situação que não é propriamente fácil de gerir. Mas faz-se. A verdade é essa e a gente vai ganhando experiência, como em tudo. Em questão da exposição da informação, tu trabalhas com redes sociais, tiveste essas experiências mais mediáticas e vais continuar a ter seguramente, mas também lançaste um livro sobre finanças pessoais. Sim. Queres contar-nos um bocadinho sobre essa experiência também e o que é que tu procuraste retratar no livro? Ok. Eu lancei o livro em outubro de 2023. Comecei a escrevê-lo no início do ano, por isso foram 9, 10 meses de trabalho. E é uma experiência interessante, porque dá muito trabalho escrever um livro. Lá está, foram 9, 10 meses a trabalhar praticamente todos os dias, entre o escrever e depois o rever, o editar, o alterar, não sei o quê, depois a parte gráfica da coisa. Dá muito trabalho e vou ser muito honesto, no final acaba por ter pouco resultado em termos de impacto. É incomparável, lá está, é incomparável porque em Portugal lê-se pouco, de uma forma geral, não é? E sobre esta área ainda menos, porque quem está interessado nesta área atualmente são as pessoas mais novas. E as pessoas mais novas leem muito pouco, salvo raríssimas exceções. E por isso, quando pensamos aquele equilíbrio entre trabalho, recompensa ou trabalho e impacto, um livro acaba por ser muito pouco eficiente ou muito pouco produtivo, porque tens muito trabalho na produção, muito trabalho na divulgação e depois acabas por ter pouco impacto porque há muito poucas pessoas a comprar livros e a ler livros, quando comparamos a um podcast, por exemplo, a um canal de YouTube, a um canal, uma página de Instagram ou algo do género. Ainda assim, o que é que o livro traz? Que é indiscutível, é a questão da credibilidade. Quer queremos, quer não, ter um livro publicado por uma editora, vais à FNAC e encontras o meu livro ou outra loja qualquer, vais à televisão falar sobre o livro,
dá-te credibilidade e isso depois vai ajudar em tudo o resto. E por isso é uma experiência interessante. Não prevejo escrever segundo livro, sou-te muito honesto. Não faz parte todo dos planos, e pá, nunca se sabe o futuro. Mas pronto, é interessante, é giro, mas depois neste equilíbrio entre, ok, quantas pessoas é que consigo realmente ajudar, acaba por ser um impacto muito, muito reduzido face a outras opções que existem neste momento. Certo. É um canal com cada vez menos alcance, eu percebo isso. Nós estamos muito mais Certo. orientados para o digital e estas novas gerações então é muito focado nisso, nas redes sociais, conteúdos à distância de um clique, não é? E o livro Certo. tens que sentar, abstrair-te um bocadinho daquilo que te rodeia, estar ali uma hora, hora e meia a ler por cada Uhum. capítulo, demora mais um bocadinho. Eu E sinto só dar esta nota. É verdade que eu também gosto muito de ver vídeos no YouTube e ouvir podcasts, coisas rápidas, lá está, até ir ao Instagram ou ver um reel de 1 minuto, eu gosto, mas não vamos comparar com a profundidade que conseguimos num livro, não é? E essa questão que estavas a falar é muito importante, e hoje fala-se muito da atenção constante e do estímulo constante. A leitura, além da aprendizagem por si, tem, na minha opinião, este ponto muito importante que é pararmos essa meia hora, 1 hora, pararmos, não fazermos mais nada e estarmos ali só a ler. Pronto, eu leio todos os dias, é uma das minhas rotinas diárias, leio sobre muita coisa, não só sobre finanças e investimentos. E é muito importante, na minha opinião, ter esta capacidade de parar e estar a fazer uma coisa, que é ler. Não é estar a ouvir o podcast enquanto faço o jantar e penso no dia da manhã e não sei. Não, porque se estiver a ler, tenho que estar a ler, não posso fazer mais nada ao mesmo tempo, não estás é? focado. Sim, sim, sim. E por isso acho que também é uma boa coisa para as pessoas reconsiderarem esse hábito. Tu este ano também iniciaste uma academia de desenvolvimento pessoal, mais Uhum. abrangente, não tocas só na questão dos investimentos, mas a minha pergunta é uma iniciativa que também cobra parte dos investimentos ou é mais focado no desenvolvimento pessoal e num conceito mais Também, individual das pessoas? também vai à parte dos investimentos, porque lá está a academia, que se chama AS 360, ela foi lançada no início de fevereiro de 2025, e o objetivo é mesmo esse, é ter ali um ponto de conhecimento, um ponto de aprendizagem. E às vezes quando se fala, e é uma academia de desenvolvimento pessoal, disseste muito bem, mas às vezes quando se fala de desenvolvimento pessoal tem-se a ideia que o desenvolvimento pessoal é o coaching, e é a motivação, Mas não, lá está, se pensarmos, desenvolvimento pessoal é desenvolvermos enquanto pessoas. E para nos desenvolvermos enquanto pessoas, a parte financeira, por exemplo, é um ponto fundamental. Eu saber melhor como é que giro o meu dinheiro, saber investir. E por isso, sim, a academia também tem aulas da parte financeira e de investimentos, mas ela foi criada como sendo este ponto central, e é isso que estamos a criar 2 vezes por semana, aulas 2 vezes por semana, estamos a criar este ponto de conhecimento, ou seja, uma pessoa que queira aprender sobre investimentos, vai lá ter, uma pessoa que queira aprender sobre marketing e redes sociais, também vai lá ter, uma pessoa que queira aprender sobre inteligência artificial, também, e por isso tem uma série de módulos para que a pessoa consiga aprender, entre aspas, tudo. O objetivo de médio prazo é esse, é conseguir aprender tudo, mas que obviamente aprenda com as pessoas que saibam. Eu percebo de finanças, percebo de investimentos e sou eu que dou essas aulas. Mas, por exemplo, olha, finanças para crianças, ensinar as crianças a poupar, quando é que elas conseguem aprender determinados conceitos, não é a minha área. E por isso tenho uma pessoa que se especializou nessa área e que vai dar essas aulas. E por isso é o ponto central para eu aprender sobre, teoricamente, pelo menos é esse o objetivo, tudo o que eu quiser com as pessoas que estudaram e que sabem realmente sobre aquilo. É esse o objetivo. Eu gosto muito desse tipo de iniciativas, acho que tudo que traga valor, quer para quem investe, quer para quem está aos primeiros passos e pretende conhecer um bocadinho mais de diferentes áreas, investimentos é apenas uma, mas a nível de gestão de finanças pessoais, sobretudo, acho que existe aí um nível de altruísmo muito importante também, em passar o conhecimento a quem está a dar os primeiros passos, porque já todos passámos por aí, isso é Certo. inegável. Mesmo as pessoas que sabem mais começaram de alguma forma e, portanto, dou-te os parabéns pela iniciativa. Olha, nós estamos a Obrigado. terminar. Eu queria que tu dar-te um bocadinho o microfone livre para tu falares um bocadinho sobre onde é que as pessoas te podem encontrar, as tuas redes sociais, Ok. divulgares um bocadinho este tipo de iniciativas, antes de nós fecharmos então aqui a nossa conversa. Ok. Não é difícil encontrar. Uma pesquisa no Google facilmente vão conseguir encontrar ou o meu site, sergio-rodrigues.pt, Instagram, sergio-rodrigues.pt, YouTube, podcast. Por isso estou em muitos sítios diferentes. Claramente que o Instagram é a rede onde tenho mais presença, também é onde estou há mais tempo. E por isso será a forma mais fácil de me encontrarem. E fora isso, lá está, tenho sempre inúmeras iniciativas em parceria. Este é um bom exemplo, não é? Estou em vários podcasts de outras pessoas, da área financeira e não só, e por isso não é difícil de encontrar-me. E uma coisa que para mim é fundamental é, e eu digo sempre isto, eu respondo a toda a gente. Todas as mensagens, todas não, 99.9, porque há sempre aqueles 0,1
pá, que não há resposta possível, não é? Eu respondo às pessoas todas, pode demorar um bocadinho mais, porque às vezes são umas quantas mensagens para responder, e por isso eu não tenho problema nenhum em ajudar as pessoas. Eu tenho às vezes autênticas mentorias nas mensagens do Instagram e a pessoa não está a pagar nada. Pá, eu respondo a toda a gente, o conhecimento que eu tenho é para partilhar, é para dar. Sim, tenho um negócio à volta disso e tenho que ganhar dinheiro para pagar as minhas contas, certo? Mas uma coisa, na minha opinião, uma coisa leva a outra. Eu sei que e aqui vou ser o mais transparente e honesto possível, eu não ajudo as pessoas, lá está, uma mensagem de Instagram, não ajudo para lhes vender nada, certo? Eu ajudo porque quero ajudar, porque a pessoa tem dúvidas e porque eu também gostei que me ajudassem quando eu tive as dúvidas e gosto que me ajudem quando eu tenho dúvidas. Mas eu sei que se eu ajudar esta pessoa altruisticamente, da melhor forma possível, eu sei que quando ela um dia estiver preparada para dar esse passo e querer pagar alguma coisa, seja a academia, seja a mentoria, seja o que for, eu sei que ela se vai lembrar de mim. Ou é muito mais provável que ela se lembre de mim. Eu gosto muito da questão de... Primeiro, eu dou. Eu dou o que eu sei, eu dou aquilo que eu tenho e depois, eventualmente, recebo alguma coisa em contrapartida ou não. E está tudo bem. É um espírito de missão. Sim, tem que ganhar dinheiro. Sim, é um negócio que também existe à volta disto. É verdade. Mas há um espírito de missão também bastante forte de ajudar as pessoas da forma mais aberta, mais transparente, mais direta possível. Se elas um dia depois me quiserem pagar alguma coisa por isso, ótimo. Se não quiserem pagar, ótimo na mesma e está tudo bem. É isso, Sérgio. Muito obrigado pelo teu contributo, pela tua disponibilidade. Obrigado. Foi um prazer ter-te aqui e desejar-te muita sorte para as tuas iniciativas e talvez no futuro nos voltemos a encontrar aqui numa nova conversa no podcast a falar sobre outros temas. Mas por hoje é tudo. Um abraço, muito obrigado.